Olá pessoal, e hoje nós vamos aqui mostrar Catan. Bom, Catan é um jogo de 1995, né? Pra quem era do hobby, até pra quem não é do hobby, já conhece bastante sobre Catan. E eu não poderia deixar de fazer, né, o vídeo de regras de Catan, porque a ideia aqui do canal é fazer os vídeos de regras de todos os meus jogos, né, da minha coleção. E eu não poderia deixar de fazer, apesar de já existir vários vídeos sobre Catan. Mas até como uma homenagem ao Klaus Teuber, o autor de Catan, que faleceu, né, recentemente. E Catan é um jogo que não tem como, né, deixar de fora. É um jogo que, pra mim, eu considero ele como o jogo mais emblemático, né, dessa nova fase do board game, né, dos jogos de tabuleiro, assim como o Monopoly, né, o Banco Imobiliário. É um jogo importantíssimo, né, no início dos board games, os board games antigos. O Catan é realmente um jogo muito importante. Foi ele que deu o início, talvez, né, desse boom, né, do board game, no sentido de ele criou um novo segmento, né? Jogos Euro. Ele não foi o primeiro jogo, né? Mas foi o jogo que explodiu comercialmente falando. E hoje você encontra ele em qualquer loja de brinquedo, aqui no Japão principalmente, qualquer loja de brinquedo que você vai, se existe um jogo de tabuleiro, ele é Catan, né? Ao lado de jogos mais antigos como Monopoly, Jogo da Vida, Catan, ele está sempre ali. Você sempre vai encontrar ali Catan também à venda. Então, isso aqui é a versão japonesa, né? É uma versão mais nova do jogo, né? E aqui vamos ver aqui o que temos. Eu não sei se a versão brasileira, acho que hoje em dia o jogo ele foi meio que unificado, né? Todos os locais do mundo o formato do Catan é o mesmo, né? Ele tem os mesmos componentes. É um jogo que tem bastante expansões também. Aqui tem um pouco de tudo, porque esse jogo ele tem uma expansão para 5, 6 jogadores, né? E eu já coloquei as expansões aqui junto. Então nós temos aqui os tiles, né, que formam o mar. E temos algumas peças da expansão. Então os componentes, acho que todo mundo já conhece. Essas pecinhas aqui, elas não são daqui, elas são do Catan, mas são da versão antiga, né, que ainda era em madeira. Então nós temos um formato diferente aqui. Eu tenho a versão antiga, mas às vezes quando dá vontade eu gosto de jogar com essas pecinhas de madeira ainda. E as versões novas agora, né, as peças são de plástico, né? E é uma versão que no mundo inteiro agora é assim, né? Então tudo em plástico. E aqui também já tem a expansão para 5 ou 6 jogadores, né? Então adiciona mais 2 jogadores. Então basicamente o que tem é isso. Essas cartas também para expansão. Adiciona mais cartas, né? Aqui um playrate, né, para os jogadores. Mas basicamente todo mundo já conhece mais ou menos o que tem em Catan, né? Então vamos conhecer um pouco agora, tentar explicar aqui como é o setup e as regras do jogo. Bom, vamos começar montando aqui o mar. Catan é uma ilha, né, onde nós vamos tentar colonizar Catan, né, e conseguir os melhores recursos para vencer a partida. O jogo ele vem com 6 peças aqui que formam o mar em redor da ilha. E eles têm um númerozinho aqui, bem difícil de enxergar, né? Aqui tem uma numeração que vai de 1 até 6, dos dois lados. O que você vai fazer é pegar o número 1 e encaixar aqui no outro número 1, para formar aqui a ilha. Então, você coloca um tabuleiro aqui na mesa e vai formando aqui todo o entorno da ilha de Catan. E aqui nós temos então
parte externa da ilha. Agora nós vamos pegar todos os hexágonos que vem no jogo, né? E nós vamos montar a ilha de Catan. Esses hexágonos, existem vários tipos deles, né? E cada um produz uma matéria-prima. Por exemplo, nós temos aqui a floresta, que produz a madeira. Nós temos aqui as colinas, que produzem o barro, né? Que vão nos poder produzir tijolos. Nós temos os pastos, onde nós iremos colocar nossas ovelhas. Nós temos aqui a lavoura, né? Onde vamos plantar trigo. E temos aqui a montanha, onde nós vamos conseguir o minério. Além disso, né? Existem várias peças, né, repetidas. E nós temos apenas uma peça única de deserto, que não produz nada. Então nós vamos colocar essas peças de hexágono na ilha, para formar a ilha, né? E para a primeira partida, o manual recomenda que você comece colocando a primeira peça no lado direito acima, né? E depois vai circundando, formando toda a ilha, deixando a peça de deserto no centro. Então, o que você pode fazer? As próximas partidas você pode fazer de outras formas, né? Misturando, começando de cima para baixo, a maneira que você preferir, né? Tornando os jogos diferentes sempre. Para a primeira partida, você pode fazer, dar uma misturada, e você vai montando ali, começando ali de cima, do lado direito acima, você coloca o primeiro hexágono. E sucessivamente você vai colocando os outros, formando toda a ilha de Catan. Feito isso, você vai pegar a peça de deserto e colocar no centro do tabuleiro. E você vai pegar a miniatura do ladrão e colocar em cima do deserto. Agora você vai pegar todas as fichas do que vem no jogo. Essas fichas têm dois lados, um lado com uma letra e um lado do outro lado um número. Você vai pegar as fichas e colocar todas elas em ordem alfabética. E aí, começando de qualquer um dos vértices, você vai colocar uma ficha em cada um dos hexágonos, sempre na ordem alfabética. Então, por exemplo, você poderia começar daqui, o A, o B, o C, o D, e assim por diante, cobrindo todos os hexágonos, menos o deserto. Então, ficaria mais ou menos desse jeito, após você colocar todas as fichas nos hexágonos. E finalmente, então, você vai virar todas as fichas para o lado do número, revelando assim os números que vão fazer parte agora do jogo. Então, assim vai ficar construída a ilha de Catan. Lembrando que essa é uma construção básica. Você pode mudar a montagem dela da maneira que você prefira a partir das próximas partidas. Para a primeira partida, essa é uma recomendação do manual. Nas próximas partidas, de repente, o tabuleiro, o hexágono de deserto, ele pode ficar numa das extremidades. Você pode misturar junto e colocar aleatoriamente. Fica à vontade dos jogadores. Agora, você vai pegar as cartas de matéria-prima e colocar perto do tabuleiro. Existem cartas de ovelha, cartas que representando as pedras, as cartas de madeira, e também temos aqui essas cartas representando o trigo e também o tijolo. Essas cartas, elas já vêm no insert, né? Vem dois inserts pequenos no jogo, e você coloca no centro, perto do tabuleiro, um local de fácil acesso para todos os jogadores. Existem também as cartas de desenvolvimento. Essas cartas possuem alguns tipos de cartas diferentes. Eu vou explicar mais pra frente nas regras, né? Essas cartas são as únicas que você vai ter que embaralhar e colocar viradas para baixo. E também tem um espaço aqui no insert para colocá-las. Você coloca elas aqui. E depois você vai pegar essas duas. Na verdade não são nem cartas, são de papelão mesmo, né? São cartas que vão te dar pontos para quem construir a maior estrada no jogo, e também para quem conseguir
terá a maior quantia de cavaleiros. Eu vou explicar isso direitinho nas regras. Essas cartas também vão ficar aqui próxima do tabuleiro no início do jogo. Cada jogador vai escolher uma cor e vai receber aqui uma ajuda do jogador, né? Onde vai explicar o que ele precisa gastar para fazer as suas construções, e também vai receber todas as suas pecinhas. No total existem 15 peças representando as estradas, né? Mais 5 peças aqui representando as vilas, e mais 4 peças representando aqui as cidades. E vamos para a última parte do setup, que já é uma parte muito importante do jogo, onde já algumas regras têm que ser inseridas já. Catan é um jogo onde o jogo vencedor será que ele conseguir 10 pontos primeiro. E é um jogo de muita rolagem de dados. Os jogadores vão rolar os dados, né? O jogo vem com 2 dados. Você vai rolar os dados e, dependendo do número que sair, você vai ganhar os recursos que estão no tile do número correspondente. Então, por exemplo, se você rola um dado, os 2 dados, né? E saiu aqui o número 4. Então, quer dizer que todos os hexágonos que tem o número 4 vão produzir o recurso. No caso aqui, nós temos 2 tiles com o número 4, né? Nós temos aqui os 2 hexágonos com o número 4, que são uma floresta, que produz madeira, e o número 4 ali, o outro, que produz pedra. Mas só vai ganhar os recursos quem tiver uma vila ou uma cidade construída próxima, né, num dos vértices do hexágono. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o jogador laranja, ele iria ganhar uma carta de madeira. Porque saiu o número 4 e ele ganha então uma carta de madeira. Se por acaso um outro jogador, um jogador branco, também tivesse uma aldeia num dos vértices desse hexágono, ele também ganharia uma carta de madeira. Então, no começo do jogo, os jogadores já começam com 2 aldeias e 2 estradas no tabuleiro. Então, essa é uma parte importante onde os jogadores já têm que começar a pensar qual o melhor local para colocar as suas aldeias. Então, no começo do jogo, começando com o jogador inicial, ele vai colocar a sua primeira aldeia. Então, escolhi o jogador inicial. O manual sugere que vocês rolem os dados e os jogadores que tirarem o maior número é o jogador inicial. Então, vamos imaginar que o jogador laranja é o jogador inicial. Ele vai escolher e vai colocar um local e vai colocar numa das suas aldeias. As aldeias têm que ser colocadas sempre num dos vértices do hexágono, em qualquer um dos 6 vértices do hexágono. Um local bom seria colocar aqui bem no centro, porque essa aldeia então ela estaria nos 3, né? Nesses 3 hexágonos ele poderia conseguir um recurso. Ele poderia conseguir um recurso se saísse um 2, um 4 ou um 9. Agora vocês devem ter percebido que os números têm cores e tamanhos diferentes. Por que isso? Por exemplo, o 6 e o 8 estão em vermelho. Por quê? A probabilidade de sair um 6 ou um 8 na rolagem de 2 dados é muito grande. Por isso, esses locais que tem 6 ou 8 são provavelmente, né, os locais com mais chance de sair na rolagem de dados. Além disso, existem os números maiores em preto também, que também são números que têm boa possibilidade. Já, por exemplo, o número 2, ele tem um tamanho menorzinho ali, porque a probabilidade de sair um 2 na rolagem de 2 dados é bem pequena. Por isso, a chance de sair aqui, de você conseguir esse recurso, é bem pequena. O jogador então vai construir a sua primeira aldeia. As aldeias têm que ser construídas sempre nos vértices do hexágono, em qualquer um dos vértices do hexágono. E ele resolve construir a sua primeira aldeia aqui, nesse vértice. Agora ele precisa construir uma das estradas. As estradas, ao contrário das aldeias, têm que ser construídas nas laterais do hexágono. E elas sempre têm que ser construídas
adjacentes a alguma construção já existente do jogador. E então vai construir a sua estrada aqui. Agora o jogador à sua esquerda vai fazer a mesma coisa. Existe uma regra importante para a colocação das aldeias. As aldeias elas só podem ser construídas a uma distância de pelo menos 2 estradas de uma outra aldeia, independente da aldeia ser sua ou de outro jogador. Então, por exemplo, se por acaso um jogador tivesse construído, o jogador branco tivesse construído uma aldeia aqui, o jogador azul, ou outro jogador, ou mesmo laranja, ou até mesmo o jogador branco, ele não poderia construir uma aldeia aqui. É preciso haver uma distância de 2 estradas para poder construir uma outra aldeia. Então, por exemplo, ele poderia construir aqui. Nesse caso, existe uma distância de 2 espaços para construir uma outra aldeia. Independente, então, de ser do mesmo jogador, ele não poderia construir aqui. Ele teria que construir ou para cá, ou aqui, mantendo essa distância de 2 estradas. No caso dessas duas estradas aqui, garantem aí a possibilidade de construir essa aldeia aqui. Essa é uma regra importante de Catan. Então, após cada jogador ter colocado sua primeira aldeia e sua primeira estrada, o último jogador, por exemplo, o jogador azul que colocou por último, ele começa agora a segunda rodada de colocação de aldeias. Ele foi o último jogador e ele coloca agora a segunda aldeia e vai em sentido inverso. O laranja foi o primeiro jogador a colocar, em seguida foi o branco e o azul foi o terceiro. Agora o azul começa a segunda rodada, ele coloca a sua segunda aldeia e sua segunda estrada, o branco e finalmente o laranja, que foi o jogador inicial, coloca a sua última aldeia e sua última estrada. O jogador azul então resolve colocar a sua aldeia bem ali no vértice entre uma lavoura, uma colina e uma floresta. Ao fazer isso, ele ganha como bônus de início do jogo um recurso de cada um desses locais. Então ele recebe uma carta de trigo, uma carta de tijolo e uma carta de madeira, porque colocou ali uma aldeia bem ali no vértice daqueles 3 hexágonos. Os outros jogadores fazem a mesma coisa e também recebem os recursos desses locais. Então, após todos os jogadores receberem suas cartas de matéria-prima, referentes à colocação da sua segunda aldeia, o setup está terminado. Essas cartas, elas ficam em segredo dos outros jogadores, Você não mostra para nenhum dos outros jogadores, e serão as suas cartas iniciais. Não existe limite de cartas de matéria-prima na mão dos jogadores. E vamos então agora conhecer as regras de Catan. Então vamos ver como funciona uma rodada de Catan. Começando com o jogador inicial, o jogador ele vai pegar os 2 dados e vai rolar os dados. Ao rolar os dados, ele vai ver aqui, saiu um 5, E ele vai ver quais hexágonos possuem o número 5. No caso aqui, nós temos um hexágono com o número 5, onde o jogador laranja, que é o jogador que rolou os dados, ele possui uma aldeia. Nesse caso, ele então vai ganhar uma carta de pedra. E ele pega uma carta de pedra ali do banco e adiciona a sua mão. Lembrando que não existe limite de cartas na mão do jogador. O outro local seria aqui embaixo, onde nós temos um local que produz barro, ou tijolo. E o jogador branco, ele tem uma aldeia ali. Nesse caso, o jogador branco também ganha uma carta, correspondente. No caso aqui, uma carta de tijolo. Mesmo ele não tendo sido o jogador ativo, o jogador que está fazendo a rodada, não interessa quem seja o jogador. Todos os jogadores que têm aldeias nos hexágonos que tem o número 5 recebem o recurso correspondente. Então, o jogador branco também recebe uma carta da matéria correspondente. Feito isso, o jogador agora ele pode fazer trocas. Ele pode fazer trocas com jogadores livremente, E não existe limite de trocas. Assim, o jogador ele pode oferecer uma madeira por 3 ovelhas, uma pedra por 2 trigos. As trocas são livres
Mas existe apenas uma regra. Apenas o jogador ativo pode trocar com os outros jogadores. Ele pode fazer o jogador laranja, por exemplo, que é o jogador inicial, né, que rolou os dados. Ele pode fazer uma troca com o jogador azul ou com o jogador branco. Já os jogadores azul e branco não podem fazer troca entre eles, apenas trocas com o jogador ativo. Além disso, o jogador também pode fazer uma troca com o banco. Nesse caso, é uma troca mais cara. Ele pode pagar 4 recursos quaisquer, né? Por exemplo, ele pode trocar 4 madeiras por qualquer outro tipo de recurso. Ele pode trocar 4 madeiras, por exemplo, por um tijolo. É uma troca mais cara. Existem também algumas trocas que são efetuadas nos portos. Vamos explicar direitinho como funciona. Ao redor do tabuleiro de Catan existem vários portos. Esses portos dão algumas trocas mais vantajosas para os jogadores. Por exemplo, ao construir uma aldeia perto de um porto, nesse caso aqui, esse porto ele faz uma troca de 3 por 1. Ou seja, você pode trocar 3 matérias-primas iguais, né, por uma a sua escolha. No caso, por exemplo, você poderia entregar 3 madeiras e receber uma carta de tijolo. Essas cartas são sempre retiradas do banco. Você então paga as 3 cartas para o banco e recebe uma carta de tijolo. Outros portos dão uma troca diferente. Por exemplo, essa aqui, você pode trocar 2 trigos por um recurso diferente. E aqui no caso, 2 pedras por um recurso diferente. Então sempre você pode fazer trocas melhores se você tiver uma aldeia construída perto de um desses 2 locais aqui dos portos. Existem vários portos ao redor do jogo e cada porto te dá uma troca diferente. Então, após rolar os dados, receber os recursos, tentar efetuar as trocas, o jogador vai para a fase de construção. Na sua rodada, os jogadores não têm limite de construções, ele pode construir quantas construções ele puder construir. Então, os jogadores vão fazendo as suas construções, pagando os recursos e seguindo as regras, né? As estradas têm que ser sempre construídas adjacente a uma outra construção sua, né? Pode ser uma estrada, uma aldeia ou uma cidade. As aldeias, elas têm que ser construídas sempre a duas estradas de distância de outra aldeia ou cidade, né? Independente de quem seja o dono delas. E as cidades são construídas no lugar das aldeias, né? Você troca a peça de aldeia pela peça de cidade. E assim termina a sua fase de construção. Então vamos explicar aqui as cartas de desenvolvimento. Você vai ter que pagar então esses 3 recursos para conseguir pegar uma carta de desenvolvimento. Você compra a primeira carta do deck de desenvolvimento e coloca na sua mão. Existem 5 cartas de desenvolvimento diferentes, basicamente. É importante dizer que as cartas de desenvolvimento podem ser compradas na quantidade que o jogador puder comprar, mas durante seu turno o jogador só pode baixar uma carta de desenvolvimento por vez. Então, ele pode baixar essa carta em qualquer momento do seu turno, mas no limite de apenas uma carta. As cartas, elas têm alguma maneira diferente de jogar. As cartas de 1 ponto, você pode baixar elas, deixar escondidas na sua área de jogo, sem mostrar para os jogadores, e elas podem ser reveladas a qualquer momento, e a única carta que pode ser revelada no mesmo turno que você comprou ela. Você pode comprar essa carta e revelar, por exemplo, se ela for a carta que vai te dar o 10º ponto para vencer a partida. Já as cartas de cavaleiro, elas só podem ser reveladas uma por turno, né? Nunca a carta que você comprou no mesmo turno. E mais ao baixá-las, você coloca à sua frente na sua área de trabalho. Os outros tipos de cartas, você utiliza o poder delas e depois descarta do jogo. A primeira carta é essa carta aqui, que vale 1 ponto. Essa carta, ao você adquirir ela, você pode revelar ela a qualquer momento da sua rodada. Ela vai garantir 1 ponto de vitória, né? Lembrando que a gente precisa de 10 pontos de vitória ou mais para vencer a partida. A segunda carta de desenvolvimento é as cartas de cavaleiro. Você precisa ter no mínimo 3 cartas de cavaleiro. O jogador que conseguir primeiro, né, 3 cartas de cavaleiro ganha a cartela aqui de cavaleiro, que garante 2 pontos para ele. Essas cartas de cavaleiro, né, elas
garantem a cartela, mas se um outro jogador conseguir uma coleção maior de cavaleiros que você, ele pega a cartela para ele. E é importante que, ao receber a carta de desenvolvimento, o jogador não pode utilizar ela na mesma rodada que recebeu a carta, que ele comprou a carta. Então, se por exemplo nessa rodada ele adquirir essa carta, ele coloca na sua mão e só na próxima rodada, ele vai poder então revelar a carta. E então essa carta de cavaleiro, no caso, ela é colocada na sua área de trabalho, né, mostrando ela para todos os jogadores. E um jogador que baixou uma carta de cavaleiro, ele também precisa mudar o ladrão de posição. Essa é uma regra que eu vou explicar mais pra frente, né? Mas é preciso lembrar que sempre que você baixou uma carta de cavaleiro, você muda o ladrão de local. Você coloca o ladrão em outro local. As outras 3 cartas de desenvolvimento também funcionam da mesma maneira. Você só pode adquirir elas, né, e utilizá-las na rodada seguinte. A primeira carta aqui, essa carta de estradas. Essa carta, né? Existem duas cartas de estrada no jogo. Elas garantem ao jogador a construção de 2 estradas de graça, sem pagar os recursos. É uma carta muito boa, né? A segunda carta são as cartas de monopólio. Elas funcionam da seguinte maneira. O jogador escolhe um dos 5 recursos existentes na partida e declara: eu quero madeira. Nesse momento, todos os jogadores que possuem cartas de madeira devem entregar todas as cartas de madeira para esse jogador. Ou seja, ele escolhe um recurso e esse recurso, os jogadores, todos eles que possuírem cartas desse recurso, terão que entregar todas as cartas para esse jogador. Por isso se chama uma carta de monopólio. O jogador vai monopolizar todos esse tipo de material que ele escolheu e vai vir para sua mão. E finalmente a carta de fartura, que é uma carta onde você vai poder pegar 2 recursos do banco. Você pode pegar 2 recursos iguais ou 2 recursos diferentes, à sua escolha. Então essas são as cartas de desenvolvimento. Lembrando então sempre que você não pode utilizá-las na mesma rodada que adquiriu, a não ser as cartas, né, que valem 1 ponto. Essas cartas geralmente você pode revelar ou você pode deixar elas viradas na sua área de trabalho e revelar elas, a quantidade que você possuir, a hora que você desejar. E assim, terminando o turno do jogador laranja, é a vez do jogador à sua esquerda, no caso do jogador branco. O jogador branco vai fazer a mesma coisa, vai rolar os dados e vai conseguir recursos ou não, né? Muitas vezes de repente ele pode acabar dando recursos para os outros jogadores. Ele vai fazer as fases de trocas e a fase de construção, e assim por diante. Todos os jogadores vão fazendo um turno. E agora vamos para um caso especial do jogo. Toda vez que algum jogador rolar o número 7, a primeira coisa é que nessa rodada nenhum jogador vai receber matéria-prima. A segunda coisa é que todos os jogadores que tiverem mais de 7 cartas de matéria-prima na mão vão perder metade delas. Não existe limite de cartas de matéria-prima na mão do jogador, mas toda vez que alguém rolar um 7, os jogadores que possuírem mais que 7 cartas de matéria-prima, eles vão ter que se desfazer da metade delas. Nesse caso, no número ímpar, o jogador que possui 9 cartas, ele perde sempre arredondado para baixo. No caso, das 9 cartas ele vai ter que se desfazer de 4, e ele pode escolher a sua escolha quais cartas ele vai perder. Ele joga então 4 cartas fora e vai ficar apenas com 5 cartas na mão. Isso acontece com todos os jogadores, mesmo o jogador que rolou o dado também, se tiver mais que 7 cartas de matéria-prima, ele perde metade delas. Após isso, o jogador é obrigado agora a mover o ladrão. O jogador que rolou os dados vai pegar o ladrão e colocar ele em outro local. E ele escolhe o local e coloca o ladrão no local escolhido. A partir desse momento, essa área, esse hexágono onde o ladrão está, ele não produz mais nada. Então, a partir da próxima rodada, se alguém rolar o número 9, essa área aqui, que produziria ovelhas, não produzirá nada. Então, nem o jogador branco, nem o laranja, que possuem aldeias nesse hexágono, receberão as ovelhas.
O outro local que possui o número 9, ele produz normalmente. Apenas o local onde está o ladrão não produz nada. Além disso, o jogador que rolou os dados, ele vai roubar uma carta de um dos jogadores, uma carta de matéria-prima. No caso aqui, por exemplo, ele colocou nesse hexágono onde está o número 9, e existe um jogador branco e o jogador laranja tem uma aldeia nesse hexágono. Então ele escolhe um dos dois jogadores, então ele vai roubar uma carta desses jogadores. Apenas as cartas de matéria-prima podem ser colocadas, as cartas de desenvolvimento não entram nessa. O jogador então pega uma carta do jogador escolhido e adiciona na sua mão. Feito isso, o jogador continua seu turno normalmente. Então lembrando que enquanto o ladrão permanecer nesse local, esse local não produz nada. E sempre que um jogador tirar o número 7, ele vai ter que efetuar toda essa fase do ladrão. E também, toda vez que um jogador baixar uma carta de cavaleiro, essa fase do ladrão também terá que ser efetuada. A única diferença é que os jogadores não perdem as cartas que estão na sua mão. Essa parte de você perder metade das cartas que estão na sua mão, se você tiver mais de 7 cartas de matéria-prima, essa parte você pula. Você apenas vai, o jogador que baixou a carta de cavaleiro, ele vai mudar o ladrão de posição e vai roubar uma carta de matéria-prima de um jogador que tenha uma aldeia ou uma cidade dentro desse local, né, ao qual foi colocado o ladrão. Então, essa é a única diferença entre baixar uma carta e tirar o número 7. Ao baixar uma carta de cavaleiro, você também tem que fazer a fase de ladrão, só pula a parte aí de você perder cartas, essa parte ela não entra nessa jogada. E assim que um jogador conquistar 10 ou mais pontos durante seu turno, ele é considerado vencedor de Catan e o jogo termina imediatamente. Lembrando que o jogador só pode se declarar vencedor durante seu turno, caso contrário ele tem que esperar até o seu turno para poder então se declarar vencedor em Catan. Então esse aqui é o Catan, excelente jogo para quem está querendo começar aí no mundo dos board games modernos, um jogo fácil de se encontrar e muito divertido de jogar. Fica aquele abraço para todos, até semana que vem e uma boa jogatina.